Uma das obras de misericórdia que nós aprendemos no tempo da catequese é ensinar aos ignorantes. Quem são os ignorantes? Os ignorantes são aquelas pessoas que desconhecem, que não conhecem alguma coisa. Todos nós somos ignorantes em algum assunto, todos nós desconhecemos alguma coisa. Por isso nós precisamos aprender, nós precisamos de alguém que nos ensine, de alguém que nos ajude a aprender sobre as coisas da vida. O princípio do nosso aprendizado, as primeiras coisas que nós aprendemos da família. A família é o primeiro lugar onde se aprende, onde nós começamos a dar os primeiros passos na vida. Na família, nós aprendemos, por exemplo, a falar. A criança nasce, ela tem a capacidade de falar, mas ela não nasce sabendo falar. Ela precisa que os pais ajudem. Então, os pais vão repetindo os sons, vão fazendo que a criança repita aquele som, né? Existe até uma disputa entre o pai e a mãe para saber qual vai ser a primeira palavra. Vai ser papai ou vai ser mamãe, né? Também caminhar, a criança tem os ossos, tem a musculatura, mas ainda são músculos e ossos frágeis, então ela não consegue andar, mas os pais vão incentivando a criança nesse processo de caminhar. Como é que os pais incentivam? Seguram pela mão e a criança vai dando os primeiros passinhos, ela vai aprendendo a caminhar, e assim, na vida, depois em outros momentos, nós vamos aprendendo outras coisas. Uma das dificuldades hoje é que a família não tem mais tanta influência sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das crianças e dos jovens. É difícil ensinar uma criança, é difícil ensinar um jovem valores, coisas importantes, porque sempre tem aquela concorrência assim. E os senhores que são pais e mães, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sabem disso, que é aquela coisa assim: ah, mas lá na casa do meu amigo não é desse jeito. Lá na casa do meu amigo pode fazer isso, pode fazer aquilo. Lá na casa do meu amigo tudo pode, mas lá em casa não pode, meu pai e minha mãe não deixam. E aí os pais e as mães têm que dar uma resposta para isso. Sabe qual que é a resposta? Aqui em casa se faz desse jeito porque eu estou mandando assim, né? Não tem que ficar buscando muita explicação. Eu não sou pai do seu amigo, eu sou pai e mãe seu, e aqui vai ser assim, e ponto final. Não tem muita discussão nessa história, né? Porque se a gente não consegue dar princípios, dar valores, e se vocês pais e mães não ensinam os seus filhos, quem que vai ensinar? A internet? Será que são as coisas que se procura, que se vê pela internet? São os influenciadores da internet? São aqueles que têm aí o poder da mídia na mão? Não é assim, né? Então, ensinar é uma tarefa dos senhores, enquanto pais e mães da nova e futura geração. O Papa João 23, ele tem um documento chamado Mater et Magistra, que significa mãe e mestra. E ele diz nesse documento que a igreja é mãe e mestra. Por que a igreja é mãe? Porque ela nos gera para a vida a partir do batismo. Há uma semana atrás, nós estávamos celebrando a renovação do nosso batismo. Fomos batizados criança e aí a gente renova esse princípio do nosso batismo. Foi a igreja que nos gerou para a vida. No dia do nosso batizado, os nossos pais, os nossos padrinhos foram questionados pelo padre ou pelo diácono que realizou o batizado, dizendo assim: o que você pede da igreja para essa criança? E os nossos pais e padrinhos disseram: nós pedimos a fé, o batismo. Então, a igreja nos deu o batismo, a igreja nos deu a fé,
A igreja nos gerou para a vida. A igreja é mãe. Nós fomos gerados filhos de Deus pela ação sacramental da igreja. É a igreja que nos faz filhos de Deus. É a igreja que nos dá essa graça da vida eterna. Pela igreja, nós fazemos parte da família de Deus. Esta igreja que nos gera para a vida eterna, ela também é aquela que nos ensina, é aquela que nos vai apontando o caminho. Mas a igreja não ensina qualquer coisa. A igreja tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus que nós ouvimos. A igreja, ela não existe para adocicar a palavra de Deus. Nós vivemos num tempo que quase tudo que a gente fala pode ser um problema, né? Porque tem alguém vigiando para dizer, isso é aquilo outro. A igreja está atrasada, a igreja precisa se atualizar, a igreja precisa ensinar de acordo com os princípios e valores do nosso tempo. Não, a igreja não tem obrigação e nem pode ensinar de acordo com os princípios do nosso tempo, de acordo com os contravalores do nosso tempo. A igreja tem a obrigação de ensinar a verdade da palavra de Deus. Já viram criança birrenta? Criança birrenta é aquela que faz birra quando vai no supermercado e quer pegar tudo, e o pai e a mãe falam assim, não pode. E aí a criança deita no chão, se esperneia, né, e faz um show, até o pai se convencer. E às vezes parece que querem que a igreja faça a mesma coisa, que a igreja vá mudando o ensinamento para ficar do jeitinho que o mundo quer, né? A igreja não existe para ensinar crianças birrentas. A igreja não existe para fazer a nossa vontade. A igreja não existe para mudar o seu ensinamento para atrair mais pessoas. A igreja existe para ensinar a verdade do Evangelho. A palavra do Evangelho, que é luz, que ilumina as trevas da nossa vida. A palavra do Evangelho que nos tira da escuridão. A palavra do Evangelho que nos chama à conversão. Se não é para converter, o que nós vamos fazer na igreja? Se não é para mudar de vida, o que nós estamos buscando? Por que nós escutamos a palavra de Deus? Por que nós queremos receber a Eucaristia? Se não é para ser pessoas melhores, a partir da escuta da palavra de Deus, nós estamos fazendo o que na igreja? Será que as nossas famílias têm o cuidado de ensinar para os seus filhos o temor a Deus, da mesma forma como ensinam as coisas do mundo? Os pais são muito preocupados com a educação dos seus filhos, querem dar a melhor educação possível, colocam o filho na escolinha de futebol, colocam o filho ou a filha na escolinha de inglês, tem a preocupação de dar um curso disso, daquilo, de fazer alguma coisa fora, tudo por causa da educação, mas se esquecem da coisa mais importante, da coisa fundamental, que é ensinar o amor e o temor a Deus. A violência que nós estamos vendo, que nós estamos testemunhando nas últimas semanas, não é uma consequência da falta do amor a Deus? A violência que nós estamos assistindo pela TV, das crianças, de pessoas adultas, não é falta de temor a Deus? Não é falta de um ensinamento de Deus? Às vezes a palavra de Deus não pode entrar nas escolas, a Bíblia não pode entrar, mas outras coisas podem entrar. Outras coisas podem e são muito bem-vindas na escola, mas quando a gente fala de palavra de Deus, parece que é uma coisa que não serve. Será que nós não estamos vivendo as consequências, ou colhendo as consequências, justamente da falta do conhecimento de Deus, da ignorância de Deus, da ignorância dos princípios da fé? O evangelho que nós ouvimos nesse dia
Ele começa dizendo assim, que os discípulos estavam com muito medo, fechados dentro de uma sala, de um lugar, e nesse lugar, com muito medo, Jesus se coloca no meio deles. Jesus aparece no meio deles, Jesus vai ao meio deles. E quando Jesus aparece, primeira vez aos seus discípulos, ele dá a paz aos seus discípulos. A paz esteja convosco. A paz não é só ausência de guerra, a paz não é só a falta de conflitos, mas a paz é um compromisso de viver, de testemunhar, de anunciar a palavra de Deus, a verdade do amor de Deus. Jesus dá a paz aos seus discípulos e logo em seguida ele mostra as suas mãos e o seu lado. As mãos que trazem as marcas dos pregos e o lado que foi perfurado pela lança. Jesus mostra que o seu corpo glorioso é a grande novidade da ressurreição, mas que este mesmo corpo glorioso, ele carrega os sinais da paixão. Os sinais da paixão que Jesus viveu há algum tempo atrás. Aquela cruz era real, não é um faz de conta. Jesus passou pelo sacrifício da cruz de maneira real, de maneira verdadeira, e ele carrega no seu corpo os sinais dessa paixão. Por isso, a cruz ou os sinais da paixão estão marcados no corpo glorioso do Senhor. Jesus apresenta a sua mão, seus lados, as suas mãos e o seu lado, e depois ele envia os discípulos para ensinar, para fazer uma obra de misericórdia, ensinar o amor de Deus, ensinar a verdade da palavra de Deus, ensinar o caminho de Deus. Quem é a primeira pessoa que recebe o anúncio da igreja, dos discípulos? É o apóstolo Tomé. O apóstolo Tomé, então, que não estava com eles, chega depois, e aí os discípulos, enquanto igreja, vão ensinar o outro apóstolo que não estava. E por isso eles anunciam: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele não permaneceu na morte. A promessa de Deus, a aliança de Deus, ela se cumpriu e Jesus está vivo. E aí o apóstolo Tomé vai olhar e dizer assim: olha, se eu não tocar com o meu dedo, se eu não enxergar com os meus olhos, então eu não vou acreditar. Tomé duvida do anúncio da igreja. Tomé colocou em dúvida a fé da igreja. Tomé colocou em questão a missão da igreja. Não acreditar naquilo que a igreja, como mestra, ensina. Jesus apareceu ao apóstolo 8 dias depois, quando a comunidade estava reunida. A comunidade reunida, como nós estamos reunidos, é o sinal da igreja. É a igreja que se faz presente. Quando nós nos reunimos de diversas partes, cada um de nós trazendo aquilo que viveu, aquilo que vive, a sua história, isso é igreja. E é nesta comunidade que nós recebemos a palavra da verdade, porque a palavra é presença de Cristo. E aí o apóstolo vai dizer assim: meu Senhor e meu Deus, agora eu reconheço. E Jesus vai dizer: bem-aventurados são aqueles que não viram com os olhos, nem tocaram com as mãos, mas acreditaram no que foi ensinado. Nós também não vimos com os nossos olhos, nós também não tocamos com as nossas mãos, mas nós acreditamos. Por quê? Porque nós fomos ensinados. Esta é a fé que nos foi transmitida, e esta é a fé que nós somos chamados a testemunhar com a nossa vida. Os mártires foram aqueles que deram a vida pela fé.
Os mártires não foram tirados de uma situação de perigo. Os mártires não pediram uma prova do amor de Deus. Tem gente que vive pedindo prova de amor a Deus. Eu tenho uma doença, se Deus não me cura, então Deus não me ama. Eu estou desempregado, se eu não arrumo emprego logo do jeito que eu quero, Deus não me ama. Se as coisas não acontecem simplesmente como eu estou pedindo, Deus não me ama. Jesus, no alto da cruz, não pediu para que Deus o tirasse da cruz, mas ele teve o desejo, o profundo desejo, a profunda vontade de fazer a vontade do Pai. E por isso, no alto da cruz, ele vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É o sinal da confiança no amor e na misericórdia de Deus. Isso é o que a igreja nos ensina. Esta é a nossa fé. A nossa fé não é outra coisa. A nossa fé não precisa se adaptar aos costumes, à linguagem do nosso tempo, à maneira de fazer as coisas do nosso tempo. Mas a palavra de Deus precisa iluminar o nosso tempo. E como que a palavra de Deus ilumina o nosso tempo? Iluminando a vida de cada um de nós. Quando a palavra nos ilumina, e aí nós somos chamados a testemunhar a fé, a não ter medo de anunciar o amor e a misericórdia de Deus, a ter a coragem de desafiar o nosso tempo, mostrando a misericórdia de Deus, mostrando a nossa fé, a nossa confiança. Isso também é ensinar os ignorantes, porque muitas pessoas só vão conhecer a Deus olhando para o testemunho de vida de cada um de nós. Como é que nós estamos testemunhando a nossa fé? Só na igreja, quando a gente vai rezar? Ou na realidade do mundo? Nas coisas concretas? E aí, lá na vida, no dia a dia, que faz a diferença vir ao santuário rezar, porque no dia a dia eu preciso viver desta palavra, desta Eucaristia que eu celebro. A fé rezada é a fé vivida lá fora, e a fé vivida lá fora é a fé rezada e celebrada aqui. Esta é a dinâmica da nossa vida. Aprendemos da palavra de Deus para testemunhá-la no mundo. Que o Senhor nos ajude nesse caminho e que sempre estejamos abertos ao ensinamento da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.